nós temos que orar mais para buscar o nosso objetivo, né? Para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Nós temos que orar. Estou orando 1 hora, de madrugada, hora 2, para 3, 4. Quando sentir desejo de orar, vai para o quarto, ajoelha e ora. Quanto mais orar, mais Deus faz a diferença na nossa vida. Então nós possamos assim, desta forma, desse jeito, nós possamos orar e orar para que Deus desvenda os mistérios, desamarra os laços que muitas vezes o diabo tem colocado, né? Para impedir que nós venhamos a orar. Amém, irmão? Vou passar a palavra à irmã missionária Geilda, que vai estar fazendo aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Recebi um convite agora à tarde. Não deu para estudar muito, mas a palavra que o Senhor me deu foi em 2 Reis capítulo 20. Nós estamos falando sobre família, sobre restauração, e nós vamos falar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração aqui nesta noite. Amém? Nós vamos estar lendo, irmãos, somente 2 versículos, o 5 e o 6. Diz assim, capítulo 20, Ezequias adoece, tem o título. Versículo 5: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi. Ainda versículo 1. Somente a parte B. Vamos toda a igreja? Falarei a primeira vez, depois os irmãos repetem. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmãos, esse texto aqui, ele é bem empregado, bem conhecido. Não deu tempo de eu assim ler, né, para explanar melhor, mas eu vou falar um pouquinho. E eu creio que o que Deus tem para nós nessa noite, quando falo nós, estou se referindo a mim também, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto aí quanto aqui, né? Quando o pregador está falando, primeiramente Deus fala para ele. Este é o texto dessa mensagem: ordena a tua casa. O que é ordenar a tua casa, né? O rei Ezequias, um homem que fez tantas coisas boas, foi um rei reto aos olhos do Senhor. Ele, embora ter sido um filho de um rei, que foi o pior rei de Israel, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui a gente vê que ele tinha trazido o povo, né, ao conserto para com Deus. Então a gente vê que foi um rei bom. Mas como todo ser humano tem suas falhas, as suas quedas, o rei Ezequias, mais lá na frente, ele dá um vacilo, como todos nós. Mas quando o Senhor chama ele para este momento aqui de vamos dizer, um conserto. Porque quando Deus fala, vai à casa dele, diga que ele só terá somente algum tempo de vida, que ele morrerás, né? Naqueles dias, quais dias? Os dias em qual
ali o exército assírio atacou, invadiu. Foi nesses dias do ataque, da invasão do exército assírio, que o rei Ezequias adoeceu. E quando ele adoece, aí ele recebe essa ordem do Senhor. E a gente vê, irmãos, que a gente acha que nós somos eternos aqui nessa terra, mas terrível é quando o Senhor nos dá um decreto de morte. Eu nunca recebi, mas eu creio que se eu recebesse um decreto de morte, eu acho que meu coração ia se entristecer muito, mas também a gente ia pedir as misericórdias do Senhor, né? Se porventura fosse a vontade dele, dar mais um tempinho nessa terra para continuar a fazer a vontade dele. Irmãos, aqui o rei Ezequias, ele era um rei que ele assumiu um trono cedo, ainda jovem, tá? Para vocês aqui que são jovens, ele assumiu um reino, um trono com 25 anos de idade, ainda era jovem. E a gente sabe que liderar um povo não é fácil. A gente tira, né, pela liderança pastoral, uma liderança eclesiástica, que não é fácil. Imagine um povo grande, um reino. Este jovem de 25 anos está reinando para liderar um povo. Mas mesmo assim ele estava debaixo da autoridade do Senhor. Ele estava fazendo as coisas que ao Senhor agradava. Ele foi um rei reto aos olhos do nosso Deus. Ele se preocupava em reparar os altares e levar o povo para a presença do Senhor. E o que eu quero dizer aqui nesta noite é que vamos colocar a nossa família para a presença do Senhor. Vamos reparar nossa casa, o nosso altar. Vamos colocar nossa casa em ordem, porque breve Jesus está aí e o Senhor vai requerer isso das nossas mãos, porque somos o sacerdote da nossa casa. E o rei Ezequias, nesse momento, estava precisando colocar alguma coisa em ordem. O que nós precisamos colocar em ordem na nossa casa? Vamos refletir um pouquinho? Vamos refletir o que eu preciso colocar em ordem, para que quando o Senhor vier me chamar, não encontre nenhuma falha, não encontre nenhum defeito, não encontre na minha família, o qual estou deixando para trás, uma pendência o qual eu podia fazer e não fiz, um reparo. Nós muitas das vezes queremos fazer o melhor para nós, sendo uma coisa material onde eu posso ter tato. Mas será que nós estamos preocupados com a área espiritual também da nossa família? Irmãos, muitas das vezes nós estamos querendo fazer o melhor, e o melhor de muitos pais é presentear, né? É dar o melhor de uma roupa, de um sapato, de um brinquedo, dar o melhor do presente. Acha que está fazendo bem, às vezes está fazendo mal, porque a palavra do Senhor diz que se nós, sendo bons, maus, podemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai Celestial. Porque posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso dar? Posso, mas será que me convém eu dar certas coisas para o meu filho ou para o meu neto, sendo que não vai ser bom para ele? Aparentemente aos nossos olhos pode ser bom. Ezequias aqui, ele recebeu um profeta na sua casa, e fala o profeta para ele, que ele será visitado, porque o Senhor ia trazer a morte, era uma doença para a morte que Ezequias estava. Uma doença para a morte, talvez ele não sabia que era para morrer, e ele recebe um profeta ali na sua casa, e agora esse profeta dá essa ordem de Deus para ele. Agora Ezequias talvez comece a raciocinar, porque aqui diz que ele virou para a parede. Ele virou para a parede e começou a chorar. Ele começou a falar com o Senhor. Talvez ele trouxe a lembrança tudo que ele fez, né? Diante do Senhor,
com o povo. Talvez ele trouxe a lembrança para Deus de tudo que ele já tinha ali colocado as mãos, o nome do Senhor, o povo na presença do Senhor. Ele tinha crédito nos céus. Por isso agora ele traz a lembrança. Talvez ele tenha falado: Senhor, olha para o que eu fiz lá atrás, Senhor, tenha misericórdia, se eu ainda tenho crédito contigo. Senhor, olha quantos altares foram reparados, quantas vidas conheceram a Ti, quantas vidas. Talvez ele tenha lamentado com o Senhor, não sabemos. A palavra de Deus diz que somente que ele virou para a parede. Ele virou para a parede e o seu coração, estava ali triste, chorando. Já viu a gente quando está assim, deprimido, triste, com alguma coisa no nosso coração, que somente Deus e nós podemos chorar diante dele? Assim foi Ezequias. Era Ezequias e Deus naquele momento. Então Ezequias talvez tenha pensado também: eu ainda preciso colocar minha casa em ordem, eu tenho pendências, eu tenho que perdoar. Isso é palavras minhas, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo antes que eu morra. Mas só que o coração dele, o Senhor ouviu. Ele estava ali naquele momento falando, e o Senhor na mesma hora manda que o profeta volte lá. Irmãos, imagine, a oração foi tão instantânea, tão assim, mexeu com o coração de Deus, que o profeta não acabou nem de chegar lá fora, na estrada onde ele ia percorrer de volta. O Senhor fala assim: ei, volte lá, porque eis que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. E o Senhor manda ele falar, o profeta falar para ele nessa palavra: eis que o Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E o Senhor sara ele. Irmãos, isso é maravilhoso, porque muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus. Dá para confundir, não dá? Se o Senhor já conhecia Ezequias, o profeta é coisa de doido mesmo, como falam, né? O profeta talvez podia falar: mas Senhor, acabei de falar lá que o Senhor disse que ele ia morrer, que era para arrumar a casa dele, agora o Senhor manda eu voltar e falar o contrário? Eu vou ficar como um profeta mentiroso, eu vou ficar, desacreditado. Mas não, irmãos, o profeta recebia direto, fresquinho do céu, e dava aquela mensagem que o Senhor mandava, e a pessoa que estava recebendo sabia que era Deus, porque conhecia os profetas, sabia que da boca dos profetas saía verdadeiramente a palavra do Senhor. E aqui ele recebeu esta profecia, e o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. E diz a palavra que ali, ele fala: qual o sinal de que eu ficaria curado? Então aqui o Senhor fala sobre o relógio de Acais, a sombra do relógio de Acais. O relógio deles eram pela, dia, noite. Não tinha um relógio que igual a gente tem aqui, não. Era um relógio que era pela virada do sol, Eles sabiam que hora era. Então aqui foi o sinal, e colocar pasta de figos sobre as suas enfermidades. Então o Senhor, ele trabalha de uma forma simples e tremenda, que a gente muitas das vezes não entende. Que enfermidade é essa? Que era uma enfermidade de morte, que somente com essas duas coisas tão simples ele ia ficar curado, com uma pasta de figo e com a sombra do relógio de Acais. Então, irmãos, não precisa de muita coisa para Deus fazer na nossa vida, não. Foi falado aqui que é pela fé. É pela fé que o Senhor coloca a gente de pé, a nossa família arrumada. O Senhor só requer que a gente esteja agindo de acordo com a vontade dEle, que a gente repara a nossa casa. Será que nós estamos preparados para fazer esta reparação na nossa casa, colocar ela em ordem, nossos filhos em ordem?
muitas das vezes, né, um esposo ou uma esposa morre e deixa tudo desordenado para trás na sua casa. Deixa uma viúva que não sabe nem a senha do cartão para receber o pagamento, para estar fazendo algo, não sabe. Então ordenar a casa também é nessas coisas simples. Vai lá com a esposa, pega um caderno, olha, aqui está a minha senha do banco, aqui é a senha disso, aqui é a senha daquilo, porque se eu faltar a qualquer momento, você vai lá e acessa. Então, irmãos, coloque a sua casa em ordem. Estamos falando aqui da casa em ordem, né? Na forma de botar nossos filhos na posição, colocar nossas filhas na posição, a nossa vida na posição. Agora nós vamos falar na vida espiritual, a minha casa espiritual em ordem, porque o Senhor Jesus, Ele fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Aqui Ezequias ia encontrar com Deus, tá? Ele ia morrer. Então ele se preocupou, que eu tenho que botar em ordem na minha casa, vou botar. Mas só que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Será que nós vamos ter tempo igual ele teve para colocar tudo em ordem? Irmãos, quantas pessoas estão em pendência com seu irmão, não libera perdão, o seu coração é amargurado, fala com a pessoa na frente, por trás está maldizendo. Não é um amor sincero, um amor fraternal que vem da parte do Senhor. Vive de aparência, mas não se esconde do Senhor. Do Senhor ninguém esconde. Eu posso viver de aparência aqui para os meus irmãos, mas lá fora e dentro do meu quarto, qualquer lugar que eu for, Ele está olhando, porque os olhos dele diz que Ele contempla os bons da terra, os fiéis e os maus também. O nosso coração Ele sonda. Ele sondou o coração de Ezequias e viu que Ezequias estava ali se quebrantando, Ezequias estava ali se consertando diante do Senhor. Então nós temos que nos consertar, porque a qualquer momento o Senhor Jesus busca o seu povo. E será que nós, estejando com a nossa casa desorganizada, vamos subir? A casa espiritual e a casa familiar, nós temos que organizar a nossa vida espiritual, nós temos que organizar a nossa família. Não podemos aceitar coisas erradas dentro da nossa casa e passar a mão por cima, porque é filho, porque é genro, porque é nora, não. Nós temos que falar a verdade dentro da palavra. Ezequias, ele teve essa ordem do Senhor, ele se quebrantou, ele chorou diante do Senhor. E a sentença, irmãos, através da oração e do quebrantamento, ela é mudada. Se nós orarmos com o coração voltado para o Senhor em quebrantamento, o Senhor muda o curso da história. Ali 2 Crônicas 7,14, ele já diz isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É no quebrantamento, é no arrependimento. Nós temos que chorar diante do Senhor. Não é chorar no colo de um homem, de uma mulher que talvez não possa fazer nada por você. Primeiramente vai para os pés do Senhor, coloca tudo diante do Senhor, e o Senhor vai enviar uma pessoa certa, o qual vai te abraçar nessa situação, nesta luta. O Senhor, Ele não deixa ninguém desamparado. E nós vemos que depois que o rei Ezequias, ele foi curado, ele deu um vacilo, irmãos, porque muitas das vezes a gente não vigia. Ele recebeu um povo de um país na sua casa e começou a mostrar tudo dentro da sua casa, começar tudo dentro do seu, talvez, palácio, reino, tudo, mostrou seus tesouros, tudo. E chega o profeta para ele de novo e pergunta: de qual país? Quem são? Você mostrou tudo? Ele fala: tudo, mostrei tudo, os tesouros que estavam na minha casa, mostrei no reino, mostrei tudo. E ele fala: o Senhor manda eu te dizer que da mesma forma que eles entraram aqui e viram tudo, eles virão e levará tudo. Muitas das vezes, irmãos, nós não podemos estar levando qualquer um para entrar em lugares que não é para entrar dentro da nossa casa. Não é para você contar o que você tem, não é para você relatar aquilo que Deus não mandou você relatar.
Principalmente, uma coisa muito séria é você levar pessoas que não tem intimidade com você, e nem que tenha, para dentro do seu quarto. Porque o quarto é lugar de intimidade, é lugar do casal. Não leve qualquer um para dentro do seu quarto, para sentar na sua cama, para ficar ali sentado falando coisas que não é para falar. E para vocês também, jovens, não leva a companhia que não é para levar para dentro do quarto de vocês, porque o quarto é quarto de oração, é quarto de intimidade com o Senhor. E a gente vê que muitos casamentos às vezes começa a ser bombardeado por causa dessas coisas. Porque pessoas carregadas às vezes entram dentro da sua casa, sai de lá e deixa ali demônios para começar a combater contra o esposo, a esposa, o filho, e começa uma situação tão difícil que você vai observar que foi depois daquelas visitas. Irmãos, eu já tive visitas assim, que depois que saiu da minha casa eu senti minha casa pesada, e uma coisa assim que estava acontecendo, que eu falei: Senhor. Aí me lembrei, foi depois daquela visita, e a gente tem que colocar em oração. A gente tem que começar a orar dentro do nosso lar e falar: em nome de Jesus, tudo que ficou para trás aqui daquela pessoa, que saia em nome de Jesus, porque nós não conhecemos o coração, só Deus conhece. Muitas das vezes você pensa que amigo está batendo nas suas costas, e não é. E Ezequias aqui, ele confiou nesses homens, ele mostrou tudo. Mas o Senhor, ele nos ensina que não é para a gente fazer isso. Irmãos, eu quero ficar somente com essa palavra aqui, que nós temos que passar um legado para a nossa família. Qual é o legado que você está deixando para suas filhas, seus filhos, seus netos, se você partir dessa para melhor, né? Porque estar com o Senhor é bom. Que legado eu vou estar deixando? Será que meus netos vão contar lá na frente: minha avó era uma avó de oração, minha avó era uma avó cheia de fé? Será que eu estou deixando esse bom legado para trás? Será que eu vou deixar boas memórias para aqueles que estiveram comigo aqui nesta terra, e vai lembrar de mim de coisas boas, ou vai falar: nossa, aquela mulher, só misericórdia, aquela mulher por onde passava era contenda, era fofoca, era mexerico? Gente, é terrível para um crente ser lembrado desta forma. Colocar a casa em ordem, que nós possamos estar colocando a nossa casa espiritual em ordem. Vamos perdoar se tem alguém para perdoar. Vamos estar ensinando a verdade dentro da nossa casa. Não vamos passar a mão por cima de erro, porque é da família, porque é carne, é sangue, e a gente vai estar ferindo, porque a palavra do Senhor diz que da mesma forma que ela fere, ela sara. Não vamos ser cúmplice de um pecado, cúmplice de um erro. Eu não passo mão por cima do erro de filhas, não, irmãos, não passo. Esses dias lá em casa, como que eu falei na palavra para elas, eu falei: Senhor, me dê sabedoria para falar sem machucar, mas se machucar é pela tua palavra. E graças a Deus, irmãos, eu estou vendo resultado no coração delas. Tem coisas que eu achei que estava impossível. No ano novo, eu achei até importante, interessante, porque eu falei assim: gente, vamos reunir para orar. Isso foi bom, irmãos. No Natal nós nos reunimos na cozinha antes da refeição ali, da nossa ceia, oramos. No ano novo nós oramos. Não estava todo mundo presente, mas os que estavam nós oramos. Então, vamos colocar a nossa casa em ordem, ensinar os princípios da palavra. Eu tenho falado muitas coisas, eu fico assim: eu não sei se eu vou perder ou se eu vou ganhar, mas que eu vou falar, eu vou. E se o Senhor é comigo, ou se o Senhor é com a gente, Deus vai honrar. E graças a Deus, Deus tem honrado. Então essa palavra fica para nós hoje. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E para encontrar com Ele vai ter acertos de contas. Será que nós vamos esperar querer acertar as contas quando já não dá mais para acertar? O Senhor está dando tempo enquanto estamos com vida aqui na terra. Vamos acertar os pontos. Vamos acertar aquilo que está errado para encontrar com o nosso Deus. Ordena a tua casa. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E creia que essa palavra veio para mim.
Eu tenho que continuar colocando a minha casa em ordem, a minha família em ordem. O nosso Deus é o mesmo que sopra o vento a favor e é o mesmo que sopra contra, e Ele faz da forma que Ele quer. O vento vem, a gente não sabe porquê, mas é para reestruturar, é para fortalecer, e depois o Senhor manda outro vento para colocar tudo no lugar. E às vezes a gente não entende o processo não entendemos, mas o Senhor diz que todas as coisas são boas para o nosso bem. Então eu sei que tudo que está acontecendo é para o nosso bem. Talvez não seja nem para mim, para o pastor Ronaldo, mas seja para os filhos, para os genros, para os netos, mas que há um propósito de Deus, tem. E o rei Ezequias aqui deixou isso para nós. Inclina a sua cabeça, abre o seu coração diante do Senhor e faça como o rei Ezequias, porque o Senhor, da mesma forma que ouviu a oração dele e viu as lágrimas dele, o Senhor também vai ouvir as nossas orações e ver as nossas lágrimas. Amém? Eu agradeço a oportunidade.